Amém? Isso que o pastor disse aqui agora é de fundamental importância para a sua vida e para a minha vida. Entenda bem uma coisa, irmãos, a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, diz que nós devemos receber a palavra de uma maneira diferente, porque todos ouvem, mas alguns pegam e recebem e outros não, porque é a maneira com que você recebe a palavra. Amém? Então receba com fé, receba crendo que o que está disponível para você aqui nessa noite, não fui eu quem disse, não foi o pastor Vitor que disse, mas está determinado na palavra de Deus. Amém? Você que está com a sua Bíblia aí, levante ela agora, erga ela. Glória a Deus. Vamos fazer uma declaração poderosa. Você vai fazer com fé, não faz de qualquer maneira não. Porque você está agora segurando a palavra do Deus vivo, eterno, verdadeiro, único. Aquele que vive. Você está segurando agora um tesouro extraordinário e sobrenatural. Você está segurando um testamento poderoso, amém? Então diga, esta é a minha Bíblia. E eu sou o que ela diz que eu sou. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. E nesta noite eu vou receber a potente, infalível, penetrante palavra de Deus, e a minha vida nunca mais será a mesma. Amém? É nesse espírito que você tem que receber o que Deus tem para você nessa noite. Não aceite menos, irmãos, porque essa palavra não é minha. Amém? Essa palavra não é da Igreja Batista Ebenezer. Essa palavra é de Deus, ela vem do trono. Glória a Deus, amém? Nessa noite nós vamos continuar esse seminário que nós temos feito, realizado aqui na nossa igreja sobre cura. Irmãos, nós temos que entender e nos posicionar naquilo que nós somos, naquilo que Deus determinou para nós, não na nossa força, não naquilo que nós mesmos podemos fazer. Estão comigo nessa noite, amém? Então, você vai dizer para a pessoa que está ao seu lado, não perca a sua cura. Olha, o tema dessa noite, não perca a sua cura. Aleluia. Amados, pense comigo, a gente só perde aquilo que nós temos. Amém? Você não perde aquilo que você não tem. Até a oportunidade de estar contigo, às vezes você perde, é algo que você não vê. Não é material, mas às vezes a pessoa perde uma oportunidade, perdeu, era sua, mas você perdeu. A coisa visível, material também, quando você está em suas mãos, você perde, você deixou, era seu, diga, era meu. Amados, a cura está contigo, a cura te pertence. Crê nisso? Não é que Deus vai te curar, Deus já te curou. Amém? Deus já te curou, pertence a você. Pertence a mim. Isso foi eu quem fiz. Não foi o meu irmão, não foi um médico. Foi Deus quem determinou na sua palavra. Amém? Então é fácil nós entendermos isso. Abra suas Bíblias lá em Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, irmãos, isso aqui deve estar na cabeceira da sua cama, aqui deve estar na sua leitura diária. Antes de você sair de casa, você deve dizer isso aqui. Você tem que entender que quando isso entrar no seu espírito, você não vai aceitar menos do que isso. Amém? Então o profeta Isaías diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. Diga, Ele levou. Então Ele levou. Não está mais com você, não está mais comigo. Amém? Eu não vou brigar com Deus por causa disso. É dele, não é meu. Ele tomou. Amém? Eu não quero de volta. Você quer de volta? Não, deixa com Ele. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas fomos ou seremos? Fomos ou seremos? Fomos ou seremos? Por que você aceita menos que isso, irmãos? Às vezes a gente pensa
que a Bíblia é difícil. Não é difícil a interpretação da Bíblia. O que dificulta a Bíblia é a nossa carne, é o nosso pensamento. É aquilo que eu quero colocar em cima de uma coisa que está escrito. E não foi por mim, não foi por você. A não ser que você pense que a Bíblia seja um livro de filosofia. Um livro só de palavras positivas. Irmãos, ela não é só isso. A Bíblia ela é poderosa. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você crê, se você sabe que isso existe, você não pode aceitar menos que isso. Por isso que você não pode perder aquilo que já está em suas mãos. Sabe que não foi só no Antigo Testamento que essa palavra está escrita. Pedro, escrevendo em uma das suas epístolas, lá em 1 Pedro, abra suas Bíblias, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Levando Ele mesmo em seu? Levando Ele mesmo em seu? Levando Ele quem? Quem levou? Jesus levou. Jesus levou, não levou? Você quer de volta? Aleluia. Levando Ele mesmo em seu corpo, o quê? Os nossos pecados sobre o madeiro. Agora, tem uma finalidade, tem uma razão, tem um porquê Ele fez isso. Porque mortos para o pecado, o que acontece agora? Agora a gente pode viver para o quê? Para a justiça. Irmãos, viver para a justiça é você pensar que não é por você, não é pela sua força, não é pelo seu entendimento, não é porque você deixa de ser, mais ou menos abençoado, não é porque você é mais ou menos ungido, não é pela morte, pelo sofrimento, pelo sacrifício de Jesus, é por isso que você foi curado. Entenda de uma vez por todas isso. E ele continua, e pelas suas feridas fostes o quê? Sarados. Eu não sou professor de português, mas sei que isso é um verbo do passado. Amém? Eu sei o básico, passava com 6 raspando na trave, e glória a Deus, e festinha final do ano. Mas eu sei que fostes é coisa do passado. Agora, isso, irmão, se o seminário agora, se essa noite terminasse com esse entendimento, se você sair daqui nessa noite com essa palavra entendido, já serviu para mim a noite. Porque a palavra já foi liberada. A cura já está se manifestando aqui neste lugar. A Bíblia diz que a fé é visual, irmãos. Entenda, quando você recebe a palavra de uma maneira forte, de uma maneira poderosa, através de uma fé genuína, irmãos, aquilo se manifesta na sua vida. Amém? Glória a Deus. O problema é que nós queremos lutar com a Bíblia e queremos colocar no que está na Bíblia as nossas razões, os nossos motivos e as nossas circunstâncias. Queremos materializar, trazer material aquilo que é espiritual. Por que nós vemos muito crente sofrendo, gemendo, chorando? Porque eles não sabem aonde estão e nem quem são. Veja o que Paulo escreveu aos Colossenses, e ele nos demonstra isso poderosamente. Colossenses capítulo 1 e no versículo 13, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz algo poderoso: e ele nos tirou, diga, tirou. Perceberam que todos os verbos que nós lemos aqui, irmãos, até agora está onde? No passado, diga, passado. Olha a posição, e ele nos tirou. Tirou de onde? Da potestade das trevas. E nos fez o quê? E nos transportou. Irmãos, está onde? Presente, passado ou futuro? Passado, irmãos. Para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, entenda que agora você não faz parte mais de um plano natural, de um plano das trevas. Você agora está sobre um reino espiritual, poderoso e um reino muito superior. Um reino que foi conquistado, irmãos, não com palavras, não com vãs filosofias, mas foi conquistado com dor, com luta, com sofrimento, foi com morte, para que eu e você pudéssemos hoje viver em um lugar extraordinário e sobrenatural. Então não queira trazer para dentro da palavra de Deus o que está na sua razão e no seu pensamento humano, porque isso é espiritual. Você fazia parte de um reino em que você era escravizado.
aonde existia dor, aonde existia morte, aonde existia luta, aonde existia tribulação. Entenda bem, o que era o salário das trevas era morte, tribulação, era, irmãos, desgaste, ganância, era coisas que você e a sua carne conseguia com a sua mente suportar. Mas agora a Bíblia diz que Ele nos tirou, ou seja, você saiu de um reino aonde as coisas se vivem pelo que vê, pelo que sente, e agora você está em um outro reino. Que reino é esse? Um reino poderoso, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de amor. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Então hoje você está livre, você não mais está preso à morte, você agora tem vida, você não mais está preso ao sofrimento, agora você tem paz, você não mais está atribulado, mas hoje você tem descanso, porque é esse reino que você vive, você não pertence mais ao reino deste mundo. E tem crente que peleja, luta para viver no reino natural. Para quê? Para tentar achar a justificativa dos seus fracassos, de uma falta de fé, de uma falta de vida, de intimidade com Deus. Agora, por que eu devo ter essa intimidade? Porque essa intimidade não se busca em lugar natural. Essa intimidade está onde? Está num reino espiritual. Amém? Há um lugar poderoso, extraordinário e sobrenatural onde devemos estar, irmãos. Aleluia. O problema é que queremos naturalizar algo que não é natural. Tem gente que traz para ela aquilo que não é dela. Quantas pessoas, eu sei que vocês não ouviram, mas eu já ouvi. A minha dor de cabeça, a minha diabetes, o meu colesterol, a minha glicose, a minha isso. Irmãos, o que é seu é paz, justiça, descanso e gozo, é cura. Então a pessoa não sabe aonde ela está, ela não sabe quem é, ela não sabe a que reino pertence e vive à sombra daquilo que pode viver. E querem naturalizar algo que é espiritual. Mas sabe, irmãos, o salmista disse isso em outras palavras no Salmo capítulo 91. E eu sei que mesmo antes que venha aqui para a tela, você já sabe esse Salmo 91 e no versículo 1, que diz assim, vamos junto? Aquele que habita no esconderijo a sombra do Onipotente. Sabe, que ele está dizendo em outras palavras, aquele que habita onde? Nesse reino. Aleluia. Qual é a consequência de quem habita nesse reino? A consequência é que ele vai descansar, ele não vai viver desesperado, porque agora ele sabe o que pertence a ele, ele sabe que ele não é desse mundo, ele sabe que ele não é desse reino, ele sabe que o que tem para ele, ele sabe quem ele é, quem é o pai dele, de quem ele é filho. Aleluia. A sombra do Onipotente descansará. O problema, irmãos, é que a igreja hoje, muitos na igreja não estão habitando a sombra do Onipotente, estão passeando, estão visitando, vão de vez em quando, muitas das vezes só quando vem à igreja, sai daqui, volta ao natural, volta ao normal. Estão comigo? Aleluia. Sabe, irmãos, habitar no esconderijo do Altíssimo é saber onde eu estou, é saber quem eu sou, é não sair dali de forma alguma, é me posicionar, é me manter, é segurar, é saber que eu não posso aceitar menos do que a palavra diz. Se a palavra diz que fomos curados, qual é a interpretação que eu tenho que fazer desse texto? Então você vai aceitar menos que isso? Você que entrou aqui nessa noite, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o seu problema, mas o que eu posso dizer é que Deus já te tirou desse problema. Deus já resolveu a sua angústia. Deus já resolveu a sua dor. Às vezes pensamos que o problema é só na carne, é só no sentimento, irmãos, mas tem doenças que são da alma. Pessoas que estão lotando, os consultórios de psicólogos. Pessoas com doenças mentais. Agora, por quê? Porque não habita no esconderijo do Altíssimo. Porque estão ainda, visita o esconderijo do Altíssimo, mas mora onde? No reino que é um reino das trevas.
E aí aquilo que está disponível para ela, ela não consegue segurar, ela não consegue agarrar, porque ela não sabe que já tem aquilo. Ela acha que tem que fazer tudo que Jesus já fez. Mas Jesus já te curou. Jesus, por você, Ele morreu e te deu vida. Amém? Glória a Deus. Então, amados, não aceita menos do que aquilo que você sabe quem você é. Sabe o que você tem. Aleluia. Aleluia. E deve habitar dentro de você, e deve estar intrínseco em você. Amados, é interessante você conversar com pessoas que ainda não têm esse entendimento. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ele, há algum tempo já não via, e ele disse que recebeu uma palavra de conhecimento em uma igreja, onde alguém disse a ele: olha, cuidado, cuide da sua vida, porque o diabo está querendo te destruir. Novidade, né? Mas recebeu, cuida. E segundo ele, 3 dias depois, ele sofreu uma dor muito grande, foi para o pronto-socorro, chegou no pronto-socorro, foi levado à UTI. E naquele tratamento que ele passou por 1 semana, ele pôde entender o livramento que Deus deu a ele. Glória a Deus, aleluia. Deus, rapaz, eu tenho que entender que eu já sou, que eu já recebi, e que isso. Irmãos, ele estava indo bem. Sabe quando você vai tirar um 10? Está tirando um 10, ele já sabe. Aí sabe o que ele fala no final? Mas Deus mandou isso aí para eu passar no deserto. Sabe aquela escolinha do professor Raimundo? Tinha um que ia até mas chegava no final, eu disse: meu Pai da glória. E sabe, irmãos, você não deve discutir com pessoas que pensam assim, porque é o pensamento, é a razão, é o motivo dele acreditar naquilo, a fé dele é alimentada por aquilo. Então o que eu pude entender, que eu pude perceber, é que as pessoas entendem, as pessoas recebem, mas as pessoas não permanecem naquilo que... Sabe? E então ela tem que permanecer firme, irmãos. Tem que grudar, agarrar. Em quê? Na palavra. A palavra que foi liberada, a palavra que Deus já determinou, a palavra que Deus já disponibilizou. Segure-se nela, agarre-se nela, porque é nela que contém aquilo que você precisa, para você não sair de um reino que já está disponível ou você já está. Para que você não venha só fazer uma visita no esconderijo, mas possa habitar no esconderijo, no sobrenatural. Sabe, irmãos, Deus tem muito mais do que cura. Cura para Deus é o mínimo. O que Deus tem para você é saúde divina. O que Deus tem para você está muito além de cura. Está numa vida de saúde, numa vida de paz, uma vida de alegria. Aleluia. É onde você deve reinar, é onde você deve estar. Porque é lá que você precisa estar. Se agarrando nisso, nessa palavra. Sabe, irmãos, Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele deixa claro: mas como é que eu posso estar nesse reino? Como não faço para sair desse reino, sabe? Então a gente tem que entender, a primeira coisa, quando a gente recebe isso, é porque nós temos disponível essa herança, essa palavra. Então nós temos que dar valor, valorizar. Romanos no capítulo 10, no versículo 8, veja o que o apóstolo Paulo diz: mas que se diz, a palavra está onde? A palavra está onde? Diga a pessoa que está ao seu lado: está junto de ti. Você recebeu uma palavra, ou seja, já sou curado. Amém? Essa palavra está onde? Junto de? Já está contigo, amém? E ainda diz: na tua boca e no teu? Então se está no teu coração, amém. Agora fala com a boca: eu já sou curado. Eu já sou curado. Agora, entenda, irmãos, que palavra é essa? É uma palavra qualquer? Não, é a palavra da? É a palavra da? Irmãos, o que te trouxe até aqui foi ela. Foi a fé. Se você creu que você é curado, que você é sarado, que há uma unção disponível aqui neste lugar, que já trouxe cura, agarre ela e pegue ela para você. Não aceita menos que isso. É sua, é minha, e eu vou com ela. Porque essa palavra é uma palavra da fé. Graças a Deus você está numa igreja da fé. Porque o justo viverá pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso que move, irmãos,
A minha vida e a sua vida é saber quem eu sou e onde estou, e saber que o que me segura, o que me atrai neste lugar é a palavra que já foi disponível e liberada para mim. Que palavra é essa? A palavra da fé. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Provérbios capítulo 4, irmãos, versículo 20 a 22. Entenda, irmãos, porque é nessa palavra, que você deve se agarrar e se apegar e não sair de lá de jeito nenhum. Porque assim, filho meu, atenta para as minhas. Irmão, você não deve se atentar ao diagnóstico médico. Você não deve se atentar à palavra do seu irmão, da sua irmã, do seu tio, que vai lá no Google e sabe toda a enfermidade que você tem. Que sabe tudo. Tem gente que se apega, irmãos, às pessoas que estão do seu lado, estão ao seu redor. Irmão, mas você deve se apegar a quem? Sempre tem, né, aquele parente que sabe tudo quanto é tipo de dor, indica até um medicamento para você. O vizinho, a vizinha, o irmão, enfim. Mas você deve se apegar e atentar o que? As palavras. As minhas razões inclinam o que? O teu? Porque Deus tem razão em tudo que Ele vai fazer. Às vezes o caminho que Deus vai utilizar não é o que você quer. Irmãos, mas o tempo e o modo é com Deus, não é contigo. Se apega à palavra, se apega ao que ela diz. É tua, agarre, não abre mão dela. Senhor, é minha, é meu, eu recebo. Aleluia. Glória a Deus. Então, no versículo 21, vamos lá. Não deixes apartar-se de quê? Dos teus olhos. Ou seja, amém pelo Netflix, amém pela internet, irmãos, mas o tempo precioso é estar lendo a palavra, é estar passando os meus olhos na palavra, vendo o que a palavra vai dizer para mim. O tempo é precioso, irmãos, a gente gasta tempo, muitas das vezes, com entretenimento, amém, faz parte, mas a palavra, ela não é gastar tempo, ela é investir tempo. Uma coisa é gastar, outra é investir, irmãos. Porque enquanto um você perde, o outro você junta tesouro. É o bem mais precioso. E por que você deve guardar esse tesouro? Porque você é um vaso de barro. E essa palavra está dentro do vaso que é você. Então cuide dela, zele dela, porque é um tesouro. Então atente-se, abra os teus olhos, guarda no meio do teu coração. Sabe por quê? Aleluia. Porque elas são vida. Diga, são vida? Não é, irmão, são. Aleluia, para que não fique dúvida no seu coração. Para os que acham, ela é o que? É? Saúde. Para os que? Irmãos, tem uma condicional. Amém? Amém? Tem uma condicional, porque nem todos vão achar. Eu não sei como é que você está recebendo a palavra nessa noite. Se você está se apegando a ela, você já achou. E você sabe com o que você vai sair daqui nessa noite? Com saúde. Porque no reino que você estava, no reino das trevas, havia doença e enfermidade. E no reino que você está, lá tem saúde. Aleluia. Saúde para o quê? Para o meu corpo. Ou seja, irmãos, então, é necessário que a gente entenda que tudo é consequência daquilo que nós podemos fazer. Se você sabe que é sarado, se você sabe que agora você vive em um reino diferente, em um reino espiritual, aonde está disponível para você vida, paz, cura, alegria, justiça, amor, agora você deve se posicionar nesse reino. Você não deve passar aqui de vez em quando, você não deve sentir de vez em quando, você não deve simplesmente, irmãos, a atmosfera de adoração que estava neste lugar, quem entrou aqui nessa noite e percebeu isso, se apegou a isso, se atentou a isso, irmãos, não vai sair daqui menos do que curado, menos do que sarado. E a nossa vontade é sair daqui já falando isso para todo mundo e tentar colocar isso na mente das pessoas. Aleluia. Porque há lugares, irmãos, aonde eu e você não podemos ir. Há lugares que a medicina não consegue entrar. Não adianta, a medicina pode até diagnosticar, mas dali em diante ela não vai. Mas sabe quem chega lá? A palavra de Deus. Hebreus no capítulo, vamos lá, abram suas Bíblias aí, Hebreus capítulo 4, versículo 12, aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 12, glória a Deus. Irmãos, nessa noite, neste momento, pega essa chave poderosa para a sua vida. Porque a palavra de Deus é? A palavra de Deus é?
Então, aonde abundou a morte e o pecado, superabundou o quê? A graça e a vida. E ela é o que além da vida? Ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Irmãos, isso foi usado pelo autor de Hebreus porque a única coisa que poderia entrar mais no ser humano era uma espada bem afiada. Hoje eu digo para você que vai fazer uma tomografia computadorizada, você que vai fazer um exame de última geração, sabe, o exame chega só até certo lugar, só vai até um certo nível, só vai até um certo ponto, mas veja o que diz a palavra, e penetra até onde? A divisão da? Irmãos, entenda, a alma ela está no meio, sabe, nós temos 2 reinos, o reino das trevas, aonde nós fomos tirados, e o reino da luz, o reino do Filho do Senhor, o reino da paz, o reino da justiça, o reino da alegria. E a nossa alma está aqui, bem no meio, é onde nós guardamos o nosso sentimento. Por que a igreja hoje não sabe o que está disponível para ela? Porque a alma dela, o depósito dos sentimentos dela está no reino das trevas. Ela não consegue entender que quando a sua alma entra no reino do Espírito, irmãos, entenda bem uma coisa, explode dentro de você algo extraordinário e sobrenatural. Porque quando você se alimenta da palavra, a sua alma se alimenta de vida, a sua alma se alimenta do que é verdadeiro, do que é justo, do que é puro, e você sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir entrar numa dimensão extraordinária, sobrenatural, aonde você não mais vai visitar aquele esconderijo, você vai habitar ali dentro, porque sabe que a sua saída está ali, porque sabe que é Deus que é a sua fortaleza, Ele é o teu sustento, Ele que é a cura. É a palavra liberada para você, que está disponível para você nessa noite, que vai trazer aquilo que você precisa. Porque a medicina só foi até certo ponto, só foi até um certo lugar. Aleluia. Da alma e do espírito. E aonde? Das juntas e medulas. E é apta para discernir, irmãos, os pensamentos e a intenção do coração. Então entenda, amados, é aonde? É na palavra. É lá que eu devo habitar, é lá que eu devo me esconder, é não aceitar nada mais e nada menos do que está escrito na palavra. O apóstolo Paulo chega a dizer que o que ele escreveu, o que ele escreve, não são vãs filosofias, mas é o quê? Mas é o poder de Deus. A palavra, irmãos, é o poder de Deus operando em nós, se manifestando em nós. Aleluia. Entenda, irmãos, o primeiro princípio que eu aprendi aqui nessa igreja é que o reino espiritual se move por palavras. Se move por palavras. Não adianta você querer trazer para um reino espiritual algo que é natural. É uma construção, é diário, é dia a dia, é não apartar-se os teus olhos da palavra, é se apegar à palavra, é estando na palavra, é enchendo-se da palavra, é sabendo quem você é na palavra, é sabendo o que Deus tem para você, é sabendo o tesouro que você tem. Amados, tem uma obra aqui atrás, e eu tenho percebido ela, e esses dias eu pensando no sábado, veio muito forte no meu coração justamente isso. Eles passaram mais tempo cavando ali, para fazer o alicerce, do que chegou ao ponto que está aquela obra. Foram meses ali cavando, meses, irmãos, gastando ali, e você não via render nada, a gente não conseguia visualizar nada. Hoje a gente olha aqui atrás, já tem um galpão, já tem um formato, já tem algo que vai sair dali. Por quê? Ficaram tempo, ficaram horas, ficaram dias, meses. Irmãos, eu não sei o tempo, eu não sei a hora, eu não sei quando, mas o que eu sei é que já está disponível para você. Você deve tomar a força, você deve se apegar, você deve tomar para si, porque vai se manifestar a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser que já se manifestou. Aleluia, glória a Deus. E é dessa forma, irmãos, que você consegue entender, é dessa forma que você consegue viver debaixo de uma palavra, dentro de um reino espiritual, extraordinário e sobrenatural. Aleluia. Amados, não devemos aceitar menos que isso, não podemos viver menos do que isso. Vocês estão comigo? Amém? É isso que Deus tem para você? É isso que Deus tem para mim? Então dê um glória a Deus. Comece a dizer palavras que saem da sua boca. Qual palavra que sai da sua boca?
O que você tem visto, o que você tem lido, o que você tem recebido, para encher o seu espírito dessa palavra. Para quê? Para que você assuma uma posição e não aceite menos que aquilo. Por muitos anos eu achava que eu não podia exigir de Deus. É claro que eu não vou exigir de Deus. Eu tenho que exigir de mim mesmo. Porque a dificuldade não é de Deus, porque Deus já fez. A dificuldade é minha, de receber aquilo que eu já tenho. E é por isso que as pessoas não recebem, porque acham que é ela, e não é ela. Foi feito. Foi quem que fez? Foi Deus. Diga, foi Deus. Amém? Vocês estão comigo nessa noite? Filipenses capítulo 4. Vamos lá, irmãos. Aleluia. Já estamos encerrando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus nos diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa. Agora, irmãos, o que é coisa alguma? Coisa alguma é coisa alguma. Não estejais inquietos. Em outras versões diz, não estejais o que? Ansiosos. Irmãos, hoje, o que a medicina diz é que a ansiedade é a doença do século. Pessoas tentando resolver coisas que ainda nem aconteceram. Por quê? Porque a ansiedade é um medo. A ansiedade é tudo aquilo que é contrário à fé, que é contrário à palavra. Se no reino das trevas existe ansiedade, no reino de Deus existe o descanso. Sabe o que é ansiedade? É preocupação, irmãos? É você tentar resolver com suas próprias forças. É você tentar tirar da sua própria capacidade algo que você não está conseguindo resolver. É por isso que muitos ficam ansiosos. E isso tem matado a humanidade. E isso vai... Por quê? Porque não é só no mundo, irmãos. Muitos que estão e conhecem, ou deveriam conhecer a palavra da fé, a palavra da verdade, estão ansiosos, estão inquietos, estão com medo. Irmãos, medo é o contrário de fé. Ou seja, se você está inquieto, se você está ansioso, com certeza você não está agradando a Deus. Com certeza o poder de Deus não tem como se manifestar na sua vida. E aí ficamos frustrados achando que Deus não nos ama, achando que Deus não fez. Irmãos, Deus não fez, Deus não vai fazer, Deus já fez. E a coisa é muito simples, não é tão difícil, irmãos. O que é mais complicado? É eu me posicionar aonde? Onde eu devo me posicionar. Agora, por que é difícil? Porque eu alimento mais a minha carne, eu alimento mais o que é natural, do que alimento o meu espírito, do que viver pelo Espírito. Porque quando eu vivo do Espírito, quando eu me encho do Espírito, irmãos, pode vir a situação que for, pode vir a circunstância que for, pode vir, irmãos, o sentimento, pode vir, irmãos, a dor, pode vir qualquer coisa, eu estou firmado na palavra. Aleluia. E até na forma de me relacionar com Deus muda. Até a forma de falarmos com Deus. Então, o apóstolo Paulo diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo o quê? Sejam em tudo o quê? Conhecidas. Agora, como é que Deus vai? Deus sabe, claro, Deus sabe de tudo, Deus é Deus. Mas entenda, se você não abrir um relacionamento, se você não abrir com Deus um diálogo, irmãos, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar ansioso. Deus quer ouvir de você. Se relacione com Ele. Agora como? Usando a palavra dEle. Não é de qualquer maneira. Pela oração, pela súplica e com o quê? Com ações? Irmãos, pela oração e pela súplica. Mas com o quê? Com ações de graças. Uma coisa é você chegar para Deus de qualquer forma. Outra coisa é você chegar para Deus conversando, abrindo-se com Ele, falando o que passa com você e dizer, Senhor, a Tua palavra diz. Senhor, a Tua palavra diz. A Tua palavra diz. E é nela que eu me apego.
É nela que eu me achego ao teu trono. E chegando-se a Deus com palavras, irmãos, verdadeiras, genuínas, palavras que vêm dele, certamente, irmãos, ele não é homem para mentir. Não é filho, e nem é filho do homem para que prometa e não cumpra. O próprio Jesus disse: as minhas palavras, elas são vida e mais o que, irmãos? Vida e... Irmãos, as palavras de Deus, as palavras proferidas por Jesus, elas são espírito e são o que, irmãos? Vida. Então, se você pega as palavras de Jesus e fala com o Pai aquilo que Jesus disse, o que vai acontecer? Deus só vem dizer o que para você, irmãos? O sim e o amém. É só isso. O que a gente complica mais? Por que mais complicamos? Porque a gente quer colocar as nossas razões. Porque a gente quer colocar, irmãos, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, em algo que Deus já disponibilizou para nós. Aleluia. E para encerrarmos, irmãos, aleluia. Provérbios capítulo 4. Aleluia. Vamos ficar em pé agora, vamos... Aleluia, glória a Deus. Fique de pé. Aleluia. Eu não sei aquilo que você tem lido, visto, e não sei aquilo que você tem falado. Eu sei de uma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Atenta-se às palavras do Senhor, irmãos. Atenta-se àquilo que Deus tem para nós, porque certamente o que Deus tem para nós é muito superior. Feche os seus olhos agora, curve sua cabeça. Nós já estamos chegando em um ponto, no momento da mensagem, que Ele falou com você. Eu tenho certeza que você nessa noite saiu daqui, ou vai sair daqui, irmão, ciente do que a palavra diz ao seu respeito, ao que ela tem disponível para você. Amém? Provérbios, no capítulo 18, e no versículo 21. Aleluia. Provérbios, capítulo 18, 21. Vamos ler juntos isso aqui? Todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. A morte e a vida estão no poder daquele que a ama. Aleluia. Irmãos, você sabe o reino que você está. Você sabe o reino que você pertence. Você sabe que é por meio da palavra que você se sustenta lá. Agora, irmãos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11, diz que nós temos que crer, mas devemos o quê? Falar. Eu criei, por isso eu criei, por isso. Sabe, irmãos, se você entrou nesse reino porque você creu na palavra. A palavra veio até você, a palavra da fé. Agora você está num reino poderoso, um reino superior. Agora esse reino se move por palavras. E eu não sei o que você tem falado, mas saiba, agora é o momento de você falar para Deus. A Bíblia diz que a gente deve se encher falando, se encher falando. Efésios capítulo 18, só para a gente encerrar agora. Agora vamos, Efésios capítulo 5, versículo 18. Aleluia. E esse é o momento, irmãos, de você entender isso. E agora pegar nessa chave poderosa aquilo que já foi disponível para você. E não vos embriagueis o quê? Com onde há contenda. Mas enchei-vos o quê? Enchei-vos do 19. Aleluia. Falando entre vós com salmos, hinos e cântico espiritual, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então é hora de você fechar os seus olhos agora, curvar a sua cabeça. Comece a falar agora ao Senhor com salmos, palavras que saem do seu coração, palavras que você tem recebido aqui neste lugar, palavras de cura, de agradecimento. Saia do teu coração agora ações de graças que vão tocar agora a sua vida. Sabe, irmãos, você não deve viver por aquilo que você está sentindo. Você não deve viver pelo diagnóstico do médico. Mas você deve entender que você deve viver pela palavra que sai da boca de Deus.
pela palavra que enche a sua vida e o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Comece agora. Comece a falar, você que ora em outras línguas, comece a falar em outras línguas. Comece agora. Fale com Deus. Fale com Deus.